Não entre na guerra de ninguém. Sabe, às vezes você entra em discussões, entra em brigas, tenta defender pessoas que não precisariam da sua defesa ou que não querem sair do fundo do poço. Sabe, pessoas que você está tentando ajudar, tentando tirar elas do fundo do poço, mas elas querem continuar lá. Às vezes um casal que brigou, se separou por meio de traição, por agressão, por meio de discórdias, de divisões, e aí você vai lá e quer ajudar e você aconselha a separação. Um cristão nunca deve aconselhar primeiro a separação, mas sim o perdão. Depois do perdão, a gente precisa ver as cláusulas para entender a situação. E claro que a gente não pode de maneira nenhuma apoiar a agressão, apoiar a traição, mas você entrou na discussão e depois o casal voltou, ficou unido e você saiu como errado. Você entrou numa discussão que não era tua, sabe? Numa guerra que não era sua. E em Gênesis, capítulo 13, vai contar a história de Abraão e de Ló. Em Gênesis 13, os pastores de Abraão e os servos brigam entre si com os servos de Ló. E aí, para não criar intriga entre os primos, eles acabam decidindo se separar. Ló escolhe o caminho melhor, o caminho mais bonito, perto de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade maligna, segundo diz a Bíblia. Mas o caminho era bonito, a paisagem era bonita, então vamos para lá. Foi para perto de Sodoma e Gomorra. Nesse período, depois de algum tempo, 5 reis se levantam contra 4, incluindo o rei de Sodoma e Gomorra. Os 5 reis perderam a guerra, os outros 4 ganharam, e agora Sodoma e Gomorra é tomada. Levaram os homens, levaram as mulheres, levaram os bens. E quem toma posse da briga? Abraão, que não tinha nada a ver com a história. Abraão pega 300 homens, vai contra a peleja e vence a peleja contra os 4 reis, toma tudo de volta, entrega para o rei de Sodoma e Gomorra. E Ló, ao invés de ir com Abraão, fica em Sodoma e Gomorra. Ló voltou para Sodoma. Ló não foi com Abraão, Ló voltou para Sodoma e Gomorra. É impressionante como tem gente que não quer sair do fundo do poço. E você entrou numa guerra que não era sua. E Deus ainda por sua misericórdia abençoou Abraão, fez uma promessa para ele de um filho. Melquisedeque, sacerdote, abençoou Abraão. Abraão devolveu tudo que ele tinha tomado para o rei de Sodoma e Gomorra, dizendo: antes eu te devolver tudo do que eu depois você dizer que eu enriqueci às suas custas. Mas Abraão não precisava ter se cansado, não precisava ter colocado os 300 homens dele, não precisava ter entrado nessa guerra, mas entrou na guerra. E a consequência da atitude de Ló é perder a sua esposa, porque ela amou tanto Sodoma e Gomorra que continuava olhando para trás. Sabe, tem gente que não quer sair do fundo do poço e ele vai ter que passar pelas consequências de querer ficar no fundo do poço. Então não entre em guerras que não são suas.